Amanhã, 6h30 da tarde, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Palmeiras encara a equipe do Atlético Mineiro, jogo que abre a 28ª rodada do Campeonato Nacional, para variar, né? Seu Júlio Avelar fez uma tabela bem desequilibrada, tem 2 jogos no sábado, o resto tudo no domingo, um monte de jogo encavalado, mas enfim. O Palmeiras então encarando o Atlético Mineiro, que deve ter um time bem modificado depois da classificação, cheia de elementos, cheia de emoção contra o Fluminense na Copa Libertadores da América. O Galo joga na Copa do Brasil contra a equipe do Vasco, a princípio, quarta-feira, 7h15 da noite, só que a CBF sumiu, né, com as datas e horários dos jogos de ida da Copa do Brasil. Estava até ontem no site, mas hoje eles sumiram, então sei lá se vai mudar alguma coisa. E 9 da noite no Mané Garrincha tem Botafogo e Grêmio. Então se o Palmeiras vencer e o Grêmio também vencer, o Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro pelo saldo de gols, já que nesse momento tem 53 pontos em 27 jogos, 17 vitórias, 25 de saldo. Botafogo é líder com 56 pontos, 17 vitórias e 21 de saldo. Então o Verdão joga para tentar vencer o Galo e vai secar a equipe do Botafogo para, quem sabe, já assumir a liderança do Brasileiro nesta 28ª rodada de Campeonato Nacional. Palmeiras, que vem de 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, e desde os meses de julho e agosto de 2022, o Palmeiras não embala uma sequência de 6 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. A última vez foi então no Campeonato Nacional de 2022. Para este jogo, o técnico Abel Ferreira, que está liberado para atuar na área técnica com efeito suspensivo, não poderá contar com Richard Rios, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Zé Rafael, que é o seu reserva imediato, também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, pensando no meio de campo do Palmeiras, uma dúvida entre Fabinho ou Gabriel Menino. Gabriel Menino já recuperado de lesão, mas talvez ainda sem ritmo de jogo ideal para esta partida. O Fabinho com mais características de primeiro volante. Vocês escolheriam quem para ser titular nessa partida? E aí, Nina? Eu acho que eu iria com o Fabinho, pelo fato do menino estar voltando de lesão. Acho que ele tem condição de entrar durante a partida, mas é sempre difícil, né, a volta de lesão, você precisa retomar o ritmo de jogo. E aí, esse Palmeiras que terá alguns desfalques, ô Soler, mas falar rapidamente da equipe do Galo, que também não deve jogar, imagino eu, com o seu time titular, uma vez que terá na semana que vem que receber o Vasco na Arena MRV. A gente não sabe muito bem qual dia, qual horário, mas... Vem de uma viagem curta do Rio, quer dizer, o jogo fez uma viagem pro Rio, jogou o Brasileiro, jogou em casa contra o Fluminense pela Libertadores, vai para Campinas, então os deslocamentos do Galo são curtos. Mas o desgaste do jogo que foi contra o Fluminense, a loucura que foi, e tendo o jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil, acho muito difícil o Milito ir de peito aberto com todos os titulares para esse jogo contra o Palmeiras, pelo menos começando o jogo. Acho que ele vai preservar muita gente. E eu imagino, até, Soler, ainda falando em cima disso, falando das equipes que estão em Copas, você acha que a classificação do Botafogo, de certa forma, beneficiou o Palmeiras, talvez, para o Botafogo ter um duplo foco aí, tem Campeonato Brasileiro e também Libertadores? Porque apesar do elenco do Botafogo ser forte, eu imagino que as duas conquistas sejam importantes, mas o Botafogo não tem título de Copa Libertadores ainda também, né? Seria um título inédito, né, senhor? Mas o Botafogo, ele só vai entrar em campo lá para 23 de outubro, né? Então dá tempo ainda de voltar o foco total para o Campeonato Brasileiro. O Botafogo eu já acho que vai com um time titular contra o Grêmio, porque no meio de semana não joga contra ninguém. O Botafogo vai ter a semana cheia para só dia 5 encarar o Atlético Paranaense. E depois ter a data FIFA. E aí sim o Botafogo deve ter um time alternativo contra o Criciúma para jogar contra o River Plate na Libertadores. Então o Botafogo terá pelo menos mais 2 rodadas para se concentrar
única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Ô, Soler, Então acho que para essas rodadas o Botafogo não deve estar com um duplo foco. tô olhando aqui as datas mais pro final do campeonato, porque ainda vão jogar Palmeiras e Botafogo, Isso. confronto direto. 36ª, né? Isso. Que vai carinha de final, né, Sim, esse opa. jogo. E aí eu tava até olhando aqui, se eu não estou enganada, ele vai ser no dia 1º de dezembro. É a previsão, Pelo menos né? é É o a que previsão. temos aqui na previsão do calendário. Mas Julinho Avelar não marcou ainda. Tio né? Júlio não ajudou a gente. A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro. 30 de novembro. 30 de novembro. E aí eu não duvido que o Botafogo entre com um recurso tipo o Flamengo fazendo agora com o Corinthians na Copa do Brasil, dizendo tipo... Exato, Não, ainda se vai ter isso, né? o- Não, claro que não vai dar pra ser entra no nem mesmo com- final de Não semana. entra nem com recurso. O Botafogo não pode jogar. Não, vai ter uma E alteração a prioridade de datas. é a Comebol. Isso, vai ter uma alteração de datas, né? Desse Sim. jogo, Tá então. mais pra uma, Exato. pra uma Então- final de Libertadores e tudo mais. Isso, claro, Mas- se o mas o- mas Botafogo o que eu- chegar na final. O que a Nina coloca é interessante, porque assim, na mesma semana, o Botafogo vai ter 2 finais. Se cumprir esse calendário, essa previsão de calendário da CBF. Calendário não é porque, mais uma vez, o Júlio Avelar não renovou, o diretor ali da CBF não divulgou as datas, a gente não sabe ainda de fato o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Esse jogo, se o Botafogo chegar na final da Libertadores, o jogo entre Palmeiras e Botafogo será 27 de novembro. Porque tem rodada no fim de semana 23, 24 de novembro, depois semana livre, e aí vem a rodada Do final de semana. 30 de novembro, 1º de dezembro. Então esse jogo seria antecipado para o dia 27 de novembro e não seria dia 4 de dezembro, porque já tem jogo marcado para o dia 4 de dezembro, pelo menos tem jogo agendado para o dia 4 de dezembro, que seria a 37ª rodada. Então não daria para jogar essa partida no primeiro fim de semana, ou então eles iam inverter a rodada, né? Pode O ser. Botafogo jogaria contra o Internacional no dia 27, o Palmeiras jogaria contra o Cruzeiro dia 1º, dia 30 de novembro, e aí os dois times se Mas, enfrentariam Soler, 4 pra de dezembro. isso, Aí pra essa tem que hipótese que trabalhar, você né? tá Aí tem que colocando, mudar os outros jogos também. é necessário que o Palmeiras aceite essa mudança. Exato. E o Palmeiras, gente, o Não Corinthians vai não aceitar. aceitou, né? A O Corinthians não mudança. aceitou. Por Eu quê? duvido muito Porque que o tem que Palmeiras vai fazer, aceitar. Sim. É, Mas não se o va- não Botafogo vai. chegar na final, provavelmente o jogo é 27 de novembro, Palmeiras e Botafogo. Que- Vai ser uma vantagem pro Palmeiras. Sim. Na E mesma aí semana. o Botafogo vai pagar por uma coisa que o Palmeiras pagou muitas temporadas. O preço Do de sucesso. chegar na final. O Palmeiras ouviu muito isso, né? Teve o vice-presidente da CBF, o Noveleto, que ele deu entrevista, falou, quem mandou ganhar tudo quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores, foi disputar o Mundial, voltou do Mundial pra jogar Campeonato Paulista e final de Copa do Brasil. Ele mandou, quem mandou ganhar tudo. Então é isso, né? O cenário agora era, obviamente, não o melhor pro torcedor do Palmeiras, mas era mais ou menos o que o Abel sempre, talvez de certa forma, cobrou, né? Não foi da maneira que ele gostaria, óbvio. Ele gostaria que o calendário brasileiro fosse melhor, adequado e tudo mais. Mas agora o Palmeiras tem o foco numa competição só, né? E melhorou depois que Sim. o foco se tornou o Campeonato Brasileiro. Agora, eu não vejo as outras equipes mais em disputa de título. Me desculpe, torcedor do Fortaleza, do Flamengo, posso errar, e isso acontece, mas, cara, o Fortaleza tá com 52 pontos. Eu acho que o beleza. Fortaleza ainda tá. O Flamengo... Mas assim, a queda de rendimento do Fortaleza ficou muito clara. Sim. O Fortaleza até na Copa Sul-Americana jogou a toalha. A gente entrevistou aqui o Marcelo Paz e ele perguntou pra ele, pô, e aí? Dá pra passar do Corinthians? Ele falou, pô, estatisticamente, sendo bem sincero, olhando tudo, acho que não dá. Então jogou a toalha antes. Eu não sei se consegue ali beliscar alguma coisa. Acho que a decisão tá bem clara pra mim. Botafogo e Palmeiras vão em busca desse título. Claro, São os dois candidatos, né? esse jogo decisivo que a gente tá colocando como E a ainda final tem do Palmeiras Campeonato e Brasileiro. Fortaleza em novembro. Não, muitos jogos muito Quer importantes. dizer, final de outubro. Desculpa, final de outubro, Palmeiras e Fortaleza. E é claro que esse cenário que a gente colocou aqui, ele só se consolida se essa distância permanecer, certo? Se o Palmeiras ganhar 2 seguidas e o Botafogo perder, o jogo Palmeiras e Botafogo não tem tanta importância como teria nesse momento. E a recíproca é verdadeira. Se o Botafogo abre 7 pontos do Palmeiras, Palmeiras e Botafogo tem um peso? Tem!
mas não é o mesmo peso que teria agora. Caso esse é um jogo, parece de mata-mata mesmo, que o Botafogo joga pelo empate e o Palmeiras só interessa a vitória para então conseguir tirar essa primeira colocação.